Galera, quero conversar um pouquinho com você nessa noite sobre um texto, dois textos na verdade, mas que falam basicamente a mesma coisa, que é lá de Provérbios, capítulo 19. Então abre lá a sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 19. Eu quero ler com você um versículo aqui e depois nós vamos para o capítulo 30, que é mais ou menos a mesma coisa. Provérbios 19, o verso 10 diz assim: ao tolo não fica bem o luxo, quanto menos ao servo dominar os príncipes. E eu quero ler com você lá em Provérbios 30, um pouquinho mais para frente, no verso 21, ele fala semelhante. Ele diz assim: por três coisas se alvoroça a terra e a quarta não a pode suportar. A primeira delas, o escravo quando reina. Segunda, o tolo quando anda farto de pão. A terceira, a mulher desdenhada quando se casa. E a quarta, que não pode suportar, a serva quando fica herdeira da sua senhora. Amém. Vamos orar. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite, pedindo pelo Teu Espírito, Senhor, que esteja ministrando as nossas vidas, que nós possamos ser trabalhados por Ti, que vamos ser forjados pelo Teu Espírito, Senhor, nas nossas vidas, através da Tua palavra nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, fala conosco, não só conosco que aqui estamos, mas quem nos acompanha desde casa, que Teu Espírito alcance esses lares, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bora lá. Cara, eu confesso para você que eu relutei pra caramba, cara, de ministrar essa palavra para vocês. E relutei mesmo, assim. Acordei várias vezes essa noite pensando, meditando. Depois fui lá no meu relógio, fiquei uma hora acordado nesses pinga-pinga assim ao longo da noite inteira, porque, cara, meu coração estava pesado e eu não queria passar uma imagem que não é a ideal. Eu tenho alguns problemas, não, tenho bastante problemas, mas alguns que são relevantes a isso aqui, que é em relação ao Evangelho, cara. Eu tenho sérios problemas quando as pessoas procuram a igreja ou acreditam que o Evangelho e vêm buscar na gente, pastor, aquela figura do cara, e às vezes eu sinto assim, que o pastor tem a figura de ser o equilibrista, que ele fica equilibrando as emoções das pessoas e jogando elas para cima, dizendo: calma, vai dar certo, vai dar tudo certo, nós vamos ser mais que vencedores, esse é o ano da vitória, essa semana, esse vai ser o melhor dia da sua semana, e a gente fica motivando os caras, tipo equilibrista, assim, jogando os caras para cima, está caindo, um cai aqui, o outro está caindo ali, e a gente fica desse jeito. E eu acho que, cara, o Evangelho, eu tenho certeza que o Evangelho não é para isso. Jesus não morreu naquela cruz para você se sentir bem. Jesus morreu naquela cruz para resgatar você de um destino de perdição e hoje você poder ter vida eterna. Jesus morreu naquela cruz e o seu sangue foi derramado naquela cruz para redimir você, para tirar você que andava antes de costas para Deus e hoje poder ter comunhão, ter relacionamento com Deus. É para isso que nós estamos aqui. A missão da igreja não é para que você se sinta bem. A missão da igreja é para fazer de você um discípulo de Jesus, que você se assemelhe a Jesus, que tenha a mente de Cristo, que tenha o bom perfume de Cristo. É para isso que nós estamos aqui, que você encontre a Jesus. Ponto. É isso. Mas dentro de tudo isso, cara, tem algumas coisas que acontecem, e uma delas trabalha na nossa vida, trabalha na nossa percepção, e Paulo fala muito disso, e toda a minha mensagem hoje, ela vai ter uma essência, que é aqui, cara, é nós mudarmos a nossa mente, a nossa percepção de mundo, e isso Paulo nos instrui. Ele diz: cara, apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, mas aqui, cara, nós precisamos ser transformados. É aqui, e é aqui que eu vejo muitos de nós, às vezes discípulos sinceros de Jesus, pessoas que amam a Jesus com sinceridade, estão presas porque acabam tendo uma mente ainda não transformada, e é disso que eu quero conversar com você. Quem participou do GF essa semana, o nosso estudo nessa semana que passou, foi arrependimento. E quando nós falamos de arrependimento, a primeira coisa, cara, que veio na cabeça da gente é nos arrependermos dos pecados. E está tudo certo, é isso mesmo. O primeiro sermão de Jesus, a primeira pregação de Jesus, toda ela descrita, está em Mateus capítulo 5, que é o sermão da montanha. Mas Jesus inicia a sua pregação no capítulo 4, quando ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a pregação de Jesus. Ele pregava anunciando arrependimento, dizendo: precisamos nos arrepender, porque o reino dos céus está ao nosso alcance. Para que nós venhamos a alcançar o reino dos céus, nós precisamos nos arrepender. Do quê?
Do que nós nos arrependemos? Uma das coisas, obviamente, é o pecado. Nós precisamos nos arrepender do pecado. Mas outra coisa que nós precisamos nos arrepender é de continuar pensando da forma que nós pensávamos antes. Porque nós somos construídos, na nossa vida foi formatada para nós vivermos no que é concreto, no que eu vejo, no que eu agarro, no que eu apalpo. E de repente o Evangelho vem e diz, existe uma realidade sobrenatural no reino do Espírito, que Paulo chama de mais real do que nós estamos vivendo aqui, essa realidade do reino do Espírito. E eu preciso me arrepender a ponto de eu conseguir viver essa realidade hoje. Essa é a questão, de nós transformarmos a nossa mente, de nós sermos transformados e mudarmos a nossa percepção de mundo para conseguir viver nessa realidade. É disso que eu quero conversar com você nessa noite, em cima desse texto. Salomão, ele escreve no capítulo 19, e ele diz no verso 10, ao tolo não fica bem o luxo. Ele diz, sabe o tolo, cara, o luxo para ele não é bom. Nós aprendemos pelo menos duas coisas. A primeira é o que o texto está dizendo, não é bom que o tolo viva no luxo, que ele fica rico, porque ele não sabe ser rico. Ele não sabe viver no luxo. Então, ao tolo não cabe o luxo, primeira coisa que a gente aprende. A segunda coisa é que diz, se ao tolo não cabe o luxo, a alguém cabe. Porque se a esse não cabe, quando Salomão diz, alguém vai caber. Para alguém serve, ao tolo não, mas a alguém serve. E qual que é o ponto dessa mensagem? Quando ele diz, ao tolo não cabe o luxo, e por que não cabe o luxo ao tolo? Porque o tolo se vislumbra com o luxo. Quando o tolo, que é tolo, ele chega num lugar de luxo, ao invés dele dominar o luxo, ele é dominado por ele. Ele sucumbe àquela realidade. Ele vira escravo do que ele pensou em dominar. Ele é dominado por aquilo que ele pensou em dominar. Ele acaba tendo dificuldades de lidar com isso. Por isso que Salomão diz, cara, para ele não cabe isso, ele não sabe lidar com isso. Ele tem uma mente ainda de tolo, ele é tolo, ele não sabe lidar com a abundância, ele não sabe como conduzir isso tudo. Por isso que a resposta vem logo na sequência do verso, ele diz, quanto menos o servo dominar o príncipe. Ele diz, cara, não dá para um servo, um escravo, dominar o príncipe. Não pode um escravo ser colocado numa posição de príncipe. Não dá. Isso não vai funcionar. E por que não vai funcionar? Porque um cara que tem mentalidade de escravo, que pensa como escravo, se ele é colocado como príncipe, ele faz esse palácio uma senzala. Ele transforma o palácio em um cortiço. Porque ele tem mentalidade de escravo. Então ele só sai geograficamente para um outro lugar, mas ele transforma aquela realidade no que ele está acostumado. Porque aqui ele continua pensando ainda como mentalidade de escravo, de servo. Por isso Salomão diz, cara, não dá. Não dá para um servo exercer domínio sobre um príncipe. Ele não pode exercer um lugar de liderança, de realeza, porque ele não tem essa mentalidade. Mas lá na frente, no capítulo 30, Salomão ele fala de 4 coisas. Várias vezes nos seus provérbios ele diz 4 coisas que a terra não suporta. Várias vezes ele comenta disso. Aqui ele está falando deste contexto. E ele inicia dizendo assim, cara, a primeira coisa que a terra não suporta, que a terra não consegue lidar com isso, é o escravo quando reina. Justamente porque isso, ele tem mentalidade de escravo. E ele vem reinar, vai dar problema. Ele vai transformar esse palácio num cortiço. Ele vai colocar todos que aqui estão, teoricamente, num palácio, como se fosse dentro de uma senzala. A segunda coisa que ele diz, o tolo, quando anda farto de pão, ele diz, cara, não dá, sabe por quê? Porque o tolo estava passando fome até há pouco tempo. Aí quando ele começa a ter um monte de comida, ele sai arrotando por aí. Ele não sabe lidar com isso, ele não aprendeu nada com a escassez, ele não aprendeu nada com o momento de fome, ele continua tolo. Ele passou necessidade, ele passou dificuldade, mas quando ele teve em abundância, ele não soube lidar com isso. Ele começou a arrotar, como se tivesse muita coisa. A terceira coisa que ele diz, que a terra não suporta, e essa eu acho engraçada, é a mulher desdenhada quando se casa. Ela passou sendo desdenhada por todo mundo a vida inteira, achou que ia ficar solteirona para o resto da vida. Quando acha alguém, ela desdenha os outros, olha isso. Quando ela foi desdenhada a vida inteira, aí encontrou, quando se casa. Aí ela foi desdenhada, casou, começou a olhar, achando que agora sim eu sou e os outros não são. Moça, foi salva pelo gongo. Você estava destinada, tia. E casou. Então,
reconheça, mano, o que você aprendeu aqui no momento de dificuldade, quando estava difícil. Aprende alguma coisa. E quando casa, olhe para o lado e tenha, no mínimo, compaixão das que ainda precisam alcançar esse negócio, entendeu? Compra uns 5 buquês para tirar no casamento, vê se dá alguma coisa. E a última, que Salomão diz, que não dá certo, cara, e que ele diz, cara, essa última a gente não consegue suportar mesmo, a terra não suporta, é quando uma mulher, a serva, ela fica herdeira da sua senhora. Ele diz, cara, isso não dá. E sabe por que não dá? Porque a serva, que era o momento de virada da vida dela, que a sua senhora vem a falecer e ela herda toda a herança, e ela recebe aquilo que cai para ela, que poderia ser o momento de transformação, de mudança, a hora da virada, aquilo que ela diz, cara, agora a vida vai. Não, ela acaba botando tudo fora, porque ela não soube lidar com isso, porque ela tem uma mentalidade de consumo. Quantas pessoas você conhece assim? Que não souberam lidar com aquilo que caiu. Por quê? Porque tem uma mentalidade de consumo. Ela tem uma mentalidade de, cara, eu preciso, chegou, eu consumo, eu vivo o momento. É aqui, é o meu momento, eu vou consumindo, eu acabo sendo possuído por aquilo que eu possuo. Ao invés de eu ser aquele que domina, eu passo a ser dominado por aquilo que eu tenho. O meu sonho, a minha ambição, o meu projeto, ele me domina. Eu sou escravo daquilo que eu desejo. Eu não estou falando aqui de dinheiro, não é disso que eu estou falando. Quando Salomão fala essas coisas, ele não está falando de classes sociais, de desigualdade social, de desigualdade intelectual, de problemas culturais. Ele não está falando disso. Ele está falando aqui de mente. Não é o quanto você tem. Não é o quanto você carrega. É como você lida com isso. Deixa eu tentar trazer, e de novo, eu tenho que cuidar como é que eu falo isso, e essa era uma das coisas que eu passei a noite acordado. É que eu não quero que você interprete essa pregação como sendo a pregação entre o pobre e o rico. Não é disso que eu estou falando. A diferença, se é que você já não entendeu, entre aquele que tem mentalidade de servo e que tem mentalidade de príncipe, é que o que tem mentalidade de servo, ele é possuído por aquilo que ele sonha, que ele anseia, que ele deseja. O príncipe, cara, ele possui, ele tem a capacidade de olhar de fora, e eu disse, cara, sou eu quem sou o que rege a minha vida, eu assumo as rédeas da minha vida, e sou eu quem digo como as coisas vão acontecer, eu não sou refém dos meus sonhos, dos meus planos, da minha ansiedade, do que as pessoas dizem que eu tenho que ter, ou para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Eu consegui sair fora dessa realidade. Mas deixa eu tentar trazer para você, talvez numa questão financeira que se faça sentido. Eu acho que talvez a gente consiga construir isso. Ainda que, de novo, eu vou dizer, o meu objetivo aqui não é falar de finanças hoje, não é falar de pobre e rico, não é disso que eu estou falando de mente. Mas trazendo uma realidade financeira que eu acho que vai ficar mais fácil. O cara ganha uns pila, sei lá, ganha uns pila na vida, o salário dele, ele ganha até bem, ele não ganha mal. O problema não é o salário, o problema é que o mês tem 30 dias. Se o mês tivesse 5, o salário dele estava top, né? Mas o problema é que tem 30. Então eu ganho bem, cara. Não ganho mal, só que o mês tem 30 dias. Se fosse 5, estava top. O dia mais feliz do mês dele é quando vira o cartão. Não é? Nossa, cara. Agora eu volto a viver. Nossa, agora sim, ó, é só pá. E como é que funciona? Aí, mês que vem a gente vê. No mês que vem a gente vê. Então o maluco vive aqui, cara, e está comendo mortadela. Com gordura. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Uhum. Às vezes tinha que dar uma tirada assim, porque sobrava só meia mortadela, que era um troço branco que não dava nem para mastigar, né? Tu tá ali, cara, naquele negócio. Nossa, veio uns memórias agora aqui, não veio, não? Veio, né? Veio umas memórias. Desculpa fazer isso com vocês. Cara, tu tá ali, cara, comendo a mortadela. Aí recebe uma promoção. A primeira coisa que o cara faz? Presunto, certo? Vai pro presunto. Primeira coisa. E por que vai? Porque eu mereço, né? Eu mereço. Eu trabalhei. Eu me esforcei, eu mereço o presunto. E aí ele ganha um pouco mais depois, aí ele vai para o próximo, que eu não sei qual que é, porque ainda não cheguei nessa fase, então ainda continuo no presunto. Mas a galera, hoje da manhã, falou que parece que é o salamito, né? Não sei qual que é, não sei como é que está aí. O pessoal que já foi, me fala.
Cara, nada contra, mano. Cara, que você cresceu, você evoluiu, você merece, quero trocar de carro, quero trocar de casa, quero fazer não sei o quê, tananana. Mas qual que é o problema? Qual que é o meu ponto aqui com você? Nessa mentalidade de consumo, na mentalidade de eu acabo sendo escravo daquilo que eu desejo possuir. É que, cara, eu posso ganhar 5 mil ou 50 mil, à medida que eu vou aumentando, eu vou encaixando o meu orçamento dentro disso. E eu estou ganhando 50 mil reais e eu continuo sendo escravo. Se eu parar de ganhar mês que vem, eu estou quebrado. Porque eu não consegui guardar nada, eu não consegui juntar nada. Por quê? Porque à medida que a coisa foi crescendo, eu fui ajustando. Então hoje eu já não como mais aquilo, agora eu como aquele outro, e a gente vai ajustando. O que eu quero dizer para você é o seguinte: mano, você merece, faz o que você quiser. Não estou reclamando de você disso aí, nem contra você conquistar a coisa. De novo, minha pregação não é dinheiro. Mas, você não acha que se você passou 5 anos comendo mortadela, e você recebe uma bonificação, e você junta a sua família e diz: galera, olha só, deu uma melhorada aqui, mas nós vamos continuar comendo mortadela, por mais 2 anos, porque nesse dinheiro que sobra em 2 anos, nós vamos fazer um caixa, nós vamos fazer um fundo de reserva, ou nós vamos fazer um investimento, onde vai gerar uma renda passiva, ou o que seja, nós vamos continuar, nós estamos acostumados, faz 5 anos que nós comemos mortadela, não dá nada nós continuar comendo mortadela, nós vamos continuar aqui, e nós vamos começar a construir algo. E nós vamos, então, a partir de agora, pensar um pouquinho diferente nesse processo. Não é mais agora uma mentalidade de consumo, mas uma mentalidade onde eu começo a exercer domínio sobre aquilo que eu quero. Agora eu começo a reinar, eu começo a determinar. Eu não sou mais possuído por aquilo, mas eu possuo o que eu quero. Eu começo a ter, e quem é empresário sabe o que eu estou dizendo, fluxo de caixa é rei. Quando eu começo a ter a capacidade de movimentar. Cara, é muito diferente. Eu sei que eu estou usando de finanças, não é o meu objetivo, mas eu quero que você entenda o conceito. E aonde isso muda? Muda enquanto eu ganho? Muda? Aqui, cara. É a percepção que eu tenho de mundo. Só que aqui, cara, eu continuo escravo de um bocado de coisa. Aqui eu continuo a pressão que a sociedade me coloca, que a rede social me coloca, que as pessoas me colocam, num bocado de coisa, que eu tenho que aparentar, porque hoje, na verdade, não é o que aparenta ser, então eu preciso aparentar bastante coisa, porque afinal o que eu aparento é o que as pessoas vão achar. E então, não importa o que eu tenho, é o que eu aparento ter. Nós ficamos escravos. Nós continuamos com mentalidade de servo. Salomão diz: cara, não dá, mano, isso é ruim. E sabe aonde a gente aprende a mudar de vida? É no deserto, é comendo mortadela. É ali que a gente aprende, cara, que é duro o troço, que a coisa é complicada. Porque se a gente recebe a herança da herança, sem nunca ter vivido esse negócio, a probabilidade de botar fora é muito grande. Então é lá no deserto, cara, que a gente aprende esse negócio. E todos nós vamos passar pelo deserto. Jesus foi enviado pelo Espírito Santo ao deserto. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, porque o deserto faz bem para a gente. Qual que é o meu ponto, cara? E a razão pela qual eu estou trazendo isso para vocês hoje, é que a minha preocupação é quando a gente fica lá no deserto 40 anos, girando, e não sai de lá. Não porque Deus não planejou que a gente saísse, porque a ideia não era ficar 40 anos lá, é por nós continuarmos sendo tolos. E por isso Salomão diz, cara, o tolo não merece o luxo. Não é o luxo pelo luxo, cara, porque o luxo não é o luxo, não é a ideia do luxo, mas é eu conseguir exercer domínio sobre aquilo que eu tenho e não ser dominado por aquilo. Por isso que ele diz, cara, o tolo fica girando, cara. Ele fica girando. Nós somos treinados no deserto. Se hoje você está passando, cara, esse momento, se você está nessa assim de que o seu salário é bom, mas o problema é o tamanho do mês, cara, nós vivemos esse lugar, cara. Todos nós passamos por momentos assim. Quando eu brinquei da mortadela, um monte de gente se identificou. Por que a gente passou por esse negócio, mano? A gente tem esse processo todo, nós somos treinados no deserto. Mas o deserto não é para nós ficarmos lá, cara. É para nós aprendermos no deserto e caminharmos de lá. O objetivo de Deus é que nós venhamos a mudar a nossa mente, que nós venhamos a transformar a nossa mente. É isso que o Senhor quer. De novo, eu não estou aqui querendo equilibrar você emocionalmente, dizer que você vai ser vencedor, que você vai próspero, aleluia, esse é o melhor ano da sua vida. Não é isso que eu estou falando. Eu só fico triste, cara, quando você tem um potencial de caminhar mais para frente e você continua preso à realidade por aqui, cara, por você não conseguir mudar a sua mente. De você continuar com mente de consumo. Porque o que difere aqui, cara, enquanto o escravo tem a mente de consumo, aqui ele tem mente de legado. E legado não é herança é bem material, legado vai além disso. São questões emocionais, valores, princípios, história, se deixa algo. É disso que a gente está falando. Mas olha só, nós vemos pessoas, cara, que aprenderam lá no deserto. Nós vemos um cara, primeiro cara,
que eu curto pra caramba, é o tal do Josué, cara. O Josué foi aquele que aprendeu no deserto, ele cresceu no deserto, ele acompanhou Moisés no deserto, ele viu comida cair do céu no deserto, ele viu o mar vermelho abrir, ele viu um monte de coisa acontecer no deserto. E ali Deus escolhe, ou melhor, as pessoas escolhem 12 espias, lembra dessa história? Para que eles vão espiar a terra prometida. Dessas 12 espias, 10 têm mentalidade de servo, 2 têm mentalidade de rei. Enquanto 10 chegam lá e olham e dizem assim, cara, o negócio é ruim, mano, acho melhor ficar aqui no deserto, o deserto está melhor, porque lá vai ter que trabalhar, vai ter que fazer um monte de coisa lá, os caras são grandes, maluco lá, são gigantes, é melhor nós ficar por aqui que é mais tranquilo. 2, Josué e Caleb, eles chegam lá e dizem, os caras são grandes mesmo, vai dar um trabalho, mas mano, dá para nós fazer uns negócios muito legais lá. Deus olha para Josué e diz assim, cara, vai ser tu. Eu vou te escolher e tu vai conduzir o povo do deserto para a terra prometida. A esse Josué, a esse cara, Josué, Deus traz uma palavra. E ele diz, lá, e talvez o texto mais famoso de Josué, que é o verso 1, capítulo 9, ele diz assim, ele diz, eu te escolhi, esforça-te, tem de bom ânimo, e eu sou contigo. Eu não sei você, cara, mas se eu ouço essa palavra do Senhor dizendo assim, eu sou contigo, eu digo, top. Eu não preciso de mais nada, cara. Se o Senhor está comigo, já era. Eu vou dar bicuda na cara do cão e vai dar tudo certo. Cara, o Senhor está comigo, mano. Não tem, já era. Não tem para ninguém. O Senhor está comigo. Mas antes dele dizer, eu estou contigo, ele diz o quê? Esforça-te. E sabe por que ele diz esforça-te? Porque, cara, sair deste lugar aqui de escravidão não é um negócio que flui por osmose. Eu preciso aqui, cara. Eu preciso trabalhar, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que trabalhar duro e forte para que eu saia deste lugar. E Deus diz para ele, esforça-te, tem de ânimo, eu estou contigo, mas eu preciso que tu seja intencional nisso. Eu preciso que tu seja intencional nisso. Cara, a gente fica, pegando exemplo de novo financeiro, mas a gente fica às vezes atado esperando um milagre, que alguma coisa aconteça. E o que quando o milagre acontece, o que a gente faz com o milagre? A mesma coisa que a mulher fez quando recebeu a herança da sua senhora, a gente acaba botando tudo fora, porque a gente não aprendeu, cara, no processo. Então a gente não pode esperar o milagre, e é bom quando o milagre vem, mas quando o milagre vem, ele é o plus a mais, desculpa a redundância, mas ele é isso, ele é só um negócio que nos impulsiona, mas nós já estamos no caminho, cara, porque o Senhor diz, mano, esforça, tem bom ânimo, eu estou contigo, e tu vai ver as coisas acontecerem, mas cara, para de ter essa mentalidade de consumo, tudo no meu, para mim, aqui, levanta a cabeça. O segundo cara que eu gosto demais, é o rei Davi. O rei Davi, cara, aprendeu também no deserto. Olha que interessante. Tem 2 reis, Saul primeiro, depois Davi. Não existia reinado em Israel, não tinha reino em Israel. Deus nunca quis, ele diz, eu quero que seja como acontecia no livro de Juízes, que eu levante homens, profetas, juízes, que vão julgar sobre vocês, mas que vocês tenham a mim como rei. Não, mas a gente quer um rei, que nem as outras nações têm, a gente quer também. Então tá bom. Então o que Deus fez? Tá bom, eu vou escolher um aí ele olhou qual foi o menos ruim, escolheu Saul. Só que, cara, o Saul não foi no deserto. O Saul não estava lá no deserto. Ele não aprendeu no deserto. Ele foi pego e colocado de rei. Então ele caiu de rei. Tum. Qual que era o problema do Saul, cara? É que ele era um escravo, com mentalidade de escravo, aqui, como rei. E aí o que ele faz? É tudo meu. Por quê? É consumo. Eu tenho consumo, é meu, é meu. E aí então é meu reino, é a minha expansão. E agora apareceu um ruivinho aqui, meu genro, começou a expandir o reino. Saul matou milhares, Davi os seus 10 milhares. Ixi, esse maluco vai tomar o meu reino. E o que ele começa? Perseguir o seu genro. Por quê? Porque ele tem medo de que ele venha perder o seu espaço. Por quê? Porque é tudo meu. Ele tem mentalidade de escravo. Ele não tem mentalidade de rei, ele tem mentalidade de escravo. E ele então começa tudo meu. Esse cara pode tirar o meu, eu vou arrebentar com ele. Esse cara ele não pode ser um líder. Pessoas com essa mentalidade não podem ser um líder, ele vai arrebentar, seja um pastor, seja qualquer coisa. Ele arrebenta com pessoas, porque ele tem mentalidade de escravo. E Salomão diz, a terra não suporta isso. Quando eu pego um escravo e coloco como líder, como rei, porque ele vai fazer caca. Ele não pode reinar, ele tem mentalidade de escravo, de escassez, então ele está aqui, tudo é meu, tem que ser para mim, ele não consegue dar, ele não consegue estender a mão, ele não consegue abrir, ele não consegue deixar, não vou entrar nisso aí. Quantos pastores você já ouviu falar, cara, de gente que surta quando um membro chega para ele e diz assim, vou sair para outra igreja. E aqui, cara, é meu. Esse é outro tema.
Tem isso, né? Davi sai, cara. Ele vai para o deserto. E Davi sai fugido do seu sogro. E ele entra numa caverna. Estava triste, cara, mal, angustiado. E junta com ele um monte de homens, amargurados de espírito, endividados. Se você achava que não podia ficar pior. E ele junta com essa galera, cara, que espera dele algo que ele não tem nada do que esperar de troca. Porque desculpa a expressão da palavra, mas era o caco da sociedade, estava ali, na caverna de Adulão. O resto, o que sobrou de gente arrebentada, quebrantada, entrou com ele ali. E dessa galera que ele não tem nada do que esperar em troca, dessa galera que ele não tem nada para receber em troca daquilo que ele estava investindo nele, aparentemente, ele dá a vida dele. O pouco que ele tinha, que ele já estava mal, ele já estava angustiado, perseguido pelo seu próprio sogro. Ele estava lá, servindo o seu sogro começa a persegui-lo para tentar matá-lo. Ele dá para esse cara. Ele não estava aqui, cara. O que eu posso fazer por... Eu estou mal, mano, mas eu ainda estou um pouquinho melhor que vocês. Então, o pouquinho que eu tenho, eu vou derramar sobre vocês. E esses caras, endividados e amargurados de espírito, mais lá na frente, eles são chamados dos valentes de Davi. É a galera que foi treinada por Davi, que foi capacitada por Davi e se tornou grandes guerreiros. Uma galera diferenciada, onde Davi debruça sobre eles. Pois bem, Saul sai, Davi assume o trono e se torna um dos principais, se não o principal rei de Israel. Por quê? Porque ele tinha mentalidade de rei. Onde ele aprendeu isso aqui? Lá no deserto, cara. Comendo mortadela. É lá que ele aprendeu. É ali que ele entendeu. Então não é quanto você tem, mano, não é quanto é o teu salário, não é quanto você recebe na conta bancária, não é o que você tem, é aqui, ó. É como você lida com isso, os valores e princípios, e você vai aprender aqui, cara, apertando sapato, sofrendo pra caramba, é aqui que tu vai levantar e vai construir princípios. E aí quando você chegar aqui, esses princípios vão ajudar você a permanecer para que você não seja mudado e não seja consumido por aquilo que você está dominando. Eu vi essa frase de um jogador de futebol, por incrível que pareça. Ele disse o seguinte, quando perguntaram para ele assim, cara, como é que foi tu receber, pessoa pobre, né? Normalmente jogador de futebol é pobre, de repente recebe muito dinheiro, perguntou, como é que foi para ti? Eu vi uma repórter falando disso, como é que foi para ti lidar com todo esse dinheiro que você recebeu? Não mudou a tua vida? Ele disse, cara, dinheiro não muda ninguém, dinheiro só revela quem você é. O que eu estou querendo dizer com isso? É aqui, cara. É aqui que você constrói princípios. É aqui que você constrói valores. E aí quando você chega aqui, cara, não importa o que aconteça, mano. Você não é dominado por isso. Porque você aprendeu lá, cara. No deserto você aprendeu. E esse Davi, o Davizinho, que aprendeu no deserto. No leito de morte, chama o seu filho. E no leito de morte, olhando para o seu filho, nas últimas palavras, e quando você tem essa oportunidade, imagino eu, que você vai dizer o seu melhor conselho. Seu filho vai ser o teu sucessor, ele vai seguir o teu legado, é a oportunidade que você tem de dar a palavra. Ele olha para Salomão e diz 3 coisas para Salomão. A primeira, esforça-te. A mesma, por quê? Porque ele aprendeu no deserto, cara. Josué aprendeu no deserto. Davi aprendeu no deserto. Ele sabe que tu não sai de lá do nada. Que tu vai ter que trabalhar, mano, que tu vai ter que ser intencional. Primeira coisa que ele diz, esforça-te. Segunda coisa que ele diz, ser homem. E quando ele diz ser homem para Salomão, ele não estava dizendo assim, seja macho. Foi melhor não? De tarde eles riram do meu macho. Foi meia boca. É que eu não consigo nem fazer assim, porque também não... É um chassi de grilo, não dá... Não dá, cara. Então, pensa num macho aí. Já que não deu referência. Macho, Ele não estava falando disso, cara. Não era disso. Ele não estava falando assim, veste as calças em casa, maluco. Não era isso, cara. E por que ele não estava dizendo isso? Ainda que ele podia dizer, porque ele era um grande guerreiro. Davi era um grande guerreiro. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era disso que ele estava falando. Davi, quando era menino, falei isso numa outra pregação, mas Davi, quando ele era menino, ele ficava tocando a sua harpa e ele faz o Salmo 24, que diz, ao Senhor pertence o céu, a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Ele faz esse salmo.
através da intimidade e adoração. E ele entende que ao Senhor pertence o céu, a terra e tudo que nela há. Todo mundo, tudo que existe no mundo pertence ao Senhor. E aí então ele entende, o Senhor me deu ovelha para cuidar. Pula um urso. Ele pula no urso. A gente fica pensando assim, mas que menino era esse Davi, né, cara? Tu imagina Davi brincando de espada com os amiguinhos. Dava um pau em todo mundo, cara. No mínimo, os guris chegavam em casa tudo arrebentado. Eu não brinco mais com o Davi. Né? Não dá para brincar com esse maluco. Né? Cara, não era isso, cara. Qual que era do Davi? O cara entendia que o Senhor me deu ovelha para cuidar. Esse urso está na mão do Senhor. Se Ele me deu ovelha para cuidar e o urso está na mão do Senhor, eu vou pular nesse urso e o Senhor vai me dar graça para cuidar desse urso. Veio o leão, pulou contra as ovelhas. O Senhor me deu ovelha para cuidar, é a minha missão. Esse leão vai tirar a missão, o Senhor vai ser comigo diante desse leão. E ele pulava sem medo de ser feliz, cara, acreditando que o Senhor estava com ele. Tanto que um dia ele está em casa e o pai dele diz assim, cara, eu preciso que tu faça um delivery para mim, tem que entregar uma comida, e ele sai, cara. Vai entregar uma comida para os irmãos dele na guerra, chega lá, tem um gigantão. O Golias dizendo assim, dá-me um homem. Qual que era na cabeça do Golias? Ele queria era esse que ele queria. Ele estava querendo um guerreiro, cara. Ele estava querendo um brutamonte. Ele estava querendo um macho. Ele estava querendo qualquer coisa. Era um guerreiro. Ele só não esperava que Deus enviaria um homem segundo o coração de Deus, que vai com uma pedra, uma funda, tufe na cara, corta a cabeça, dá-lhe. Acabou a história. Era disso, cara, que Davi estava falando com Salomão. Ele diz, cara, seja homem segundo o coração de Deus. Seja um cara que conhece o caminho do trono. Tu precisa, Salomão, presta atenção. Tu vai ter que te esforçar, mano. Mas tu precisa conhecer o caminho do trono. Conheça o caminho do trono. Não fica vivendo de qualquer jeito. Conheça o caminho do trono. Entre em intimidade com o teu Deus. Conheça o caminho do trono. E a terceira coisa que ele diz, não te aparte desta palavra. Não te desvia dessa palavra. Salomão, te liga, cara, não te desvia dessa palavra. Olha que loucura. Salomão começa top, cara. Salomão começa bem. Ele tem um problema. Ele não foi treinado no deserto. Ele recebeu herança. Ele recebeu herança, cara. Ele podia ter ouvido o pai dele. E se ele ouve o pai dele, ele podia ter mudado aqui. Podia, cara. E podia ter sido um grande rei, como começou sendo um grande rei. Podia, cara. Ele poderia ter sido um grande rei, tanto que ele fez o que ele fez, a ponto da rainha de Sabá diz, cara, eu não imaginava. O pessoal falava, eu tentei imaginar, mas não, é muito mais do que isso. O que esse cara construiu aqui é um negócio incrível. Ele começa como um grande rei, e ele termina como um escravo, que é o quê? Ele passou a ser dominado por aquilo que ele queria dominar. Ele foi dominado pelas mulheres das suas paixões, ele foi dominado pela sua riqueza, ele foi dominado por tudo, e no final, toda essa beleza que ele construiu, ele acabou fazendo do seu palácio um cortiço. Não importa que estava tudo pintado e bonitinho. Que legado que eu deixo? Que legado que eu vou deixar? Que história, que valores, que princípios que eu deixo? Sabe o que aconteceu depois? Quando levantam Roboão, Jeroboão, e todos que vêm depois de Salomão, quando os profetas chegam para esses que eram sucessores de Salomão, eles olham para esses, Roboão, Jeroboão, e dizem assim, façam conforme o teu pai Davi fez. Eles não eram filhos de Davi. Roboão, em especial, era filho de Salomão. E por que que o profeta pula uma geração? Não tinha legado, mano. Não tinha legado. E a referência era o vô. Cara, olha para o vô. Lá tem legado. Alguém que, cara, conseguiu mudar aqui. Se esforçou pra caramba para chegar onde chegou. Mas abriu mão de si, cara. Abriu mão de si. Da sua vida. Ele não foi dominado por aquilo que ele queria dominar. Ele foi rei. Não foi servo. Ele foi rei. E agora eu encerro com isso. Cara, eu vou repetir o que eu falei já, mas meu receio de trazer essa mensagem é porque eu não queria que ela soasse motivacional. Eu não queria que ela soasse financeira. Meu papo aqui, cara, não é dinheiro. Meu papo aqui não é rico e pobre. Meu papo aqui não é classe social. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando com você aqui, cara, é como você lida com a sua vida. Porque é triste
vê pessoas que têm potencial de sair de lá e seguir e continuam girando 40 anos no deserto. É triste. Pessoas que foram cheias do Espírito Santo, transformadas pelo Espírito Santo, que têm um potencial enorme, cara, de viver os sonhos de Deus. Afinal, o Senhor disse que do seu interior fluirão rios de água viva. E elas continuam presas, girando ao redor do seu ventre, ou dos seus sonhos, ou de outras coisas, mas são dominadas por aquilo, ao invés de conseguirem dominar. Que possamos orar ao Senhor, pedir a Deus que nos perdoe, que possamos nos arrepender a ponto de nossa mente ser transformada e possamos ver como Cristo vê, ter a mente de Cristo, exalar o bom perfume de Cristo, sermos discípulos de Jesus, em nome de Jesus. Amém?